Bem, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o sistema ADAS, né? O que a gente precisa saber sobre esse sistema e aonde é que a gente vai buscar as informações, né? Quando a gente fala em sistema ADAS, a gente tem uma variante enorme de sistemas no mercado. Então vai ficar uma particularidade de acordo com cada montadora do sistema, câmera ou radar que vai ser instalado. Entenderam? O que a gente vai passar nesse vídeo para vocês, né? Então, o diferencial do DAS 3000, né, em relação à precisão e posicionamento nele referente ao carro, referente ao veículo. E a forma de utilização dele, que é uma forma bem simples para a gente poder estar utilizando ele. Por exemplo, a gente pode utilizar a informação aqui da parte do EasyTronic, né, que vai trazer toda a parte de posicionamento, target a ser utilizado, né, o target seria o painel a ser utilizado, e o posicionamento correto do equipamento, né, que a gente vai ter que inserir no software lá, da posição que vai ficar para poder a câmera enxergar de uma forma correta, ok? Pessoal, quando vocês forem fazer a cotação do equipamento, do DAS 3000, ele vem configurado de algumas formas. Por exemplo, originalmente ele não vem o computador, o laptop não vem junto. Ele vem a parte de câmera, os targets de roda e esse target principal aqui. Isso já vem junto no equipamento, né? Essa parte aqui, que é essa caixa de isopor aqui, com o restante dos targets dentro, isso são tudo opcionais que você pode incluir. Então, vai variar da demanda do que você tem de montadora que você atende na sua região. Então, aquele painel ali frontal, você vai fazer todo o grupo VAG, no caso essa BMW a gente vai utilizar aquele painel e assim por diante. Agora eu vou fazer uma Mercedes. A Mercedes a gente vai precisar desse target aqui, depende do modelo da Mercedes. Se eu for pegar um Peugeot, é um outro target. Então, daí vai tendo cada montadora o seu target específico. O que você pode fazer? Comprar o pacote completo, você vai estar equipado com todo o material necessário para fazer qualquer tipo de veículo, ou comprar ele numa versão standard e depois ir equipando de acordo com a sua necessidade. O que é legal nesse equipamento aqui, tá? É o fato de como montar o layout dele. Isso eu achei um negócio bem bacana, né? Então, por exemplo, aqui ó, encaixadinho, eu tiro essa barra aqui. Vou para mim colocar ela aqui, ó, lado oposto. Eu vou pegar, colocar. Então ela tem uma base magnética, mostra aqui. Então ela tem a minha régua de altura em ambos os lados. Tem um nível aqui embaixo, né? E ela é uma base magnética. Aqui eu consigo correr o target para um lado e para o outro. Aqui ele trava no zero. Vamos supor que eu vou usar somente um. Eu não vou precisar utilizar dois. Eu vou pegar o meu target, vamos pegar um aqui, tudo com basezinha magnética, está fixado. Vamos supor que é só uma câmera frontal, depois a gente vai mostrar para vocês como é que a gente posiciona correto, mas às vezes se for 3 câmeras frontais, eu posso precisar fazer isso aqui, ó. Ele vai me falar para me jogar para a esquerda tantos milímetros, e posteriormente para a direita tantos milímetros. Então vocês podem ver que tudo nele é pensado de uma forma de facilitar a operação, né, e de qualquer colaborador nosso, né, seguindo as instruções, vai conseguir fazer a calibração de uma forma precisa. Outra coisa bacana, por exemplo, aqui eu também tenho esse suporte, que eu achei muito legal, muito bem pensado. A gente vai apoiar ele aqui, ó. Por quê? Tem situações que eu vou ter que apoiar o equipamento no para-choque do veículo. Então aqui ele já vem com toda uma proteção para mim poder apoiar aqui e não ter o perigo de fazer algum risco, alguma avaria no para-choque do veículo. Então tudo que veio nele eu achei bem interessante, que é tudo bem pensado. Se vocês conseguirem olhar aqui, todas as posições, tudo pré-definida, tudo de uma forma bem simples, mas muito simples, né, de a gente poder entender. Então é só seguir o cronograma que vem para cada montadora, para cada veículo,
e eu vou conseguir montar da forma correta e posicionar ele da forma correta para fazer uma calibração de forma bem precisa. Então aqui na parte do equipamento, então a gente tem o portal para suporte. Então eu vou pegar aqui agora. Se eu quiser saber alguma nota de lançamento, a versão atual do software para fazer atualização, no caso aqui já está atualizado, né? Instruções breves de posicionamento, de acordo com às vezes alguma diferença de algum fabricante, eu vou ter tudo aqui. No caso agora aqui, a gente vai fazer, vamos pegar aqui o veículo, BMW Mini, né? Já está aberto aqui, o DAS 3000, que é o que a gente vai utilizar esse equipamento, e ele já me abre as mesmas informações que eu tenho lá no EasyTronic. Então, por exemplo, eu quero comprar um ADAS, mas eu preciso comprar o EasyTronic junto? Não tem necessidade. Aqui você vai ter as mesmas informações que você tem no EasyTronic. Então, eu tenho um equipamento X, mas eu preciso comprar um ADAS. Eu posso comprar esse ADAS? Sim, pode. Porque o que ocorre? Sendo um ADAS da marca X, Y ou H, todos os targets têm que ter o mesmo desenho. Por quê? Porque a câmera do carro vai reconhecer somente aquela imagem para fazer a calibração. O que vai mudar de um equipamento para outro então? A precisão de posicionamento. E depois a gente vai entender o porquê que a gente tem que ter uma precisão em relação a isso, né? Então aqui ele já está me falando o seguinte, que eu vou usar o target universal, né? O adaptador R, e a distância de posicionamento é de 1000 milímetros. Então beleza, eu tenho acesso a essa informação, eu já sei que eu vou usar o target universal, o adaptador R, posição de 1000 milímetros. Eu posso minimizar esse aqui e abrir agora o software específico do equipamento. Peguei aqui agora, eu abri o software, né? Então quando eu abro o software, ele já reconhece as duas câmeras automaticamente. E aqui agora ele vai perguntar o seguinte, o que eu vou calibrar nesse veículo, né? Se eu vou calibrar uma câmera dianteira, um radar frontal ou uma câmera traseira. Aí você pode estar se perguntando, câmera traseira? Sim, dependendo do veículo, principalmente da linha Premium, a gente vai ter que efetuar a calibração da câmera traseira no caso de uma substituição dela. Então, senão eu vou ficar sempre, substituir a câmera e lá no sistema vai ficar erro de calibração. Então, eu vou ter que ter um equipamento desse para fazer esse tipo de calibração. No caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos simular que a gente vai fazer um radar frontal. Então, lembra que a gente viu aquela informação lá dos 1000 milímetros? Então, a gente vai pegar agora e botar aqui, né? Vamos colocar 1000, beleza. E o offset nosso é 0 e vamos dar um continuar. Então aqui ele já me trouxe a informação na tela. Fixar o suporte, né, na roda do quadro referência, o CTA 100, né, com o quadro de referência CTA 400, que é esse daqui, né, nas rodas traseira esquerda e direita. Então isso vai variar de acordo com o tipo de equipamento, de radar, câmera ou o que eu estou colocando, tipo de montador até. Às vezes ele manda eu colocar na frente, depois atrás, depois na frente. Então ele vai variando. Então é só eu seguir a recomendação do software. Então o software falou para colocar agora nas rodas traseiras, a gente vai aplicar nas rodas traseiras. Para colocar lá é simples. Se vocês verificarem, é um suporte. Ele vai apoiar nas rodas, fica apoiado em cima. E aqui em cima ele tem um nível. Então a gente nivelando, temos que pegar e deixar tudo bem nivelado certinho. Então vamos colocar aqui, Beleza, está nivelado, o target está reto. Agora vamos para o outro painel. Nível correto, show de bola. Só que, o que nós temos que fazer? Agora, para dar andamento ao sistema, a gente tem que colocar o target frontal. Então, ele falou o que? Suporte R, que fica apoiado aqui, e painel universal. Então, vamos tirar o painel aqui de trás.
e a posição de trabalho dele é essa. Se vocês verificarem aqui, ó, suporte R, posição R. Vou colocar aqui, ó, e aqui, ó, vamos correr ele, vamos posicionar ele correto. Aqui, ó, vou mostrar aqui para o pessoal aqui, eu tenho a seta do centro, que tem que ficar alinhada de uma forma correta. Então eu vou encostar aqui o suporte e posicionar aqui, ó, bem no corte correto. Opa, passei um pouquinho. Aqui, ó. Então, ele está centrado e alinhado. Está posicionado o meu suporte. Simples assim. Tudo já é pré-indicado. Então, com o suporte R na posição R, suporte D na posição D. Então, de acordo com cada montadora, é só vocês seguindo as instruções e fazendo o posicionamento do sistema. Agora... lembra que eu falei do suporte do para-choque? Por exemplo, se esse carro, a referência dele fosse apoiada ao para-choque, então ele também ia pedir para mim colocar o suporte frontal, ele ia me lembrar de colocar aquele suporte frontal de apoio, para evitar que eu arranhe ou faça alguma avaria no para-choque. Então o software é bem interativo, é muito simples de ser utilizado. Então agora aqui eu vou dar um continuar. E se vocês repararem, aqui, ó, ele já enxergou os dois painéis traseiros. E se vocês verificarem as câmeras aqui, opa, passei na frente aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tapei a câmera. Vou abrir a câmera. Então ela já se ajusta automaticamente ao brilho. Então depende da situação de luz que eu tiver, ela vai se ajustar, ela já identificou lá, eu consigo dar andamento. Certo? Ó, importante, ambos os quadros de referência devem estar totalmente visíveis na imagem da câmera, né? Então agora, ó, aqui tem um quadradinho amarelo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas está ali, show de bola. Agora eu vou dar um continuar e ele vai pedir para me posicionar o equipamento. Então eu vou andar com ele agora, ó, até ele posicionar. Opa, para o lado um pouquinho. Vocês viram como o equipamento vai se auto-ajustando? Então, ó, vou posicionar ele. Girando, girando. 100% posicionado. Opa, mexi um pouquinho aqui. Está posicionado. Agora eu vou soltar as travas. E vamos mostrar aqui para a galera aqui. Então, opa, passou um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Aqui. Então qualquer mexidinha que eu der no carrinho, ele vai sair fora de posição. Então eu tenho que fazer até ele ficar ali. Então ele está enxergando o target, está enxergando ali. Eu já tenho o offset de distância programado. Me deu tudo ok. Agora eu vou dar um continuar. Né? Travas do freio, posicionamento, calibragem. E agora eu vou operar com o software diagnóstico. Então, para posicionamento dele é bem simples, é só dessa forma, só seguir a recomendação. Ele vai falar, usa o target tal, na posição tal, suporte tal. Então, tudo já está muito mastigado, é muito fácil de operação. O que a gente quer passar para vocês é o seguinte, vocês viram a situação em relação a câmeras e posicionamento do equipamento? Isso nos traz uma precisão, né? Então, vou mostrar aqui para o pessoal aqui. Então, ó. O painel está aqui, está posicionado. Então agora, os radares que a gente colocou para radar, né? Frontal foi para radar, nós posicionamos, né? Isso. Botamos para radar, eles vão estar enxergando aqui a posição. Dependendo do carro, ele vai mandar jogar o painel para um lado ou para o outro, né? Isso vai variar de montadora para montadora. Se for câmera de para-brisa, às vezes ele vai ficar nessa posição estática, às vezes ele vai jogar para um lado, vai para o outro, né? No caso desse veículo, esse radar que tem aqui embaixo no para-choque, a calibração dele é feita somente dinâmica, somente com o veículo em movimento. Então isso aí só para vocês entenderem um pouco de cada tecnologia que a gente vai tendo no automóvel. Mas quando a gente cair para uma calibração estática, que é uma calibração que necessita do equipamento, a gente precisa ter um equipamento que atenda a nossa necessidade. Aí que vem um ponto agora da brincadeira. Por exemplo,
Quando eu vou fazer esse tipo de calibração, quais os cuidados que eu devo ter? O que eu preciso ter de atenção para isso? Eu vou fazer essa calibração, em que situação que eu vou fazer? Então, o que eu vou passar para vocês agora? Primeiro, o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando vai fazer um alinhamento de farol, a gente vai ter que ter na hora de fazer a calibração do sistema. Por quê? Se eu tiver um peso no porta-mala ou o tanque do carro vazio, não vai aceitar fazer a calibração. Por isso que quando a gente entra com o software de diagnóstico para fazer a calibração estática, né, dependendo da montadora, ele já me fala, tanque abastecido acima de 90%. Então tem montadora que você vai pegar e o tanque está na reserva, vai aceitar fazer a calibração, mas a calibração não vai ficar na forma correta, então a gente vai ter que ir lá abastecer o veículo para depois fazer a calibração. Calibragem de pneu, fundamental, verificar o porta-mala, se eu tenho peso no porta-mala ou não tenho peso no porta-mala. Piso plano, não tenho por que eu fazer uma calibração num veículo desse com um piso todo torto, né? Então eu tenho que ter um piso plano na oficina, porque eu tenho que ter precisão. Beleza, que situação que eu vou calibrar, por exemplo, uma câmera de para-brisa? Quando eu vou precisar calibrar isso? Troquei o para-brisa, tem que ser calibrado. Mas aí o cliente trocou o para-brisa e não gerou avaria. Tudo bem, vamos entender mais para frente. Radares de curto alcance ou médio alcance, bateu, tirou o para-choque, removeu, tem que calibrar. Mas não está gerando avaria. Nós vamos entender o porquê que a gente precisa calibrar. Mexeu no radar, está gerando avaria ou não está gerando avaria? Tem que ser calibrado. Nós vamos entender o porquê que tem que ser calibrado, né? Eu fiz o alinhamento do veículo. Mas eu alinhar o carro, vou ter que calibrar? Sim, vai ter que calibrar. Por quê? Se você olhar, por exemplo, a literatura técnica, ela já vem falando isso. Então, a literatura técnica da montadora, né, que é a base hoje que a gente utiliza para fazer o processo correto de manutenção no veículo. Então, troquei o para-brisa e a literatura da montadora fala que tem que recalibrar a câmera, a gente tem que fazer isso. Mas se eu não fizer, você está assumindo a responsabilidade de um serviço mal executado. Se eu tirei o para-choque para fazer uma manutenção ali, coloquei de volta e não recalibrei, não acendeu nenhuma avaria, você está assumindo a responsabilidade. No radar, você está assumindo a responsabilidade. Eu fiz o alinhamento de um veículo desse, né, deixei o alinhamento a coisa mais linda, tudo perfeito, mas lá no manual de manutenção da montadora fala que você tem que recalibrar o sistema, tem que recalibrar a câmera, tem que recalibrar radar. Não importa se é dinâmico ou estático, mas você vai ter que fazer isso. Por que você vai ter que fazer isso? Porque quando você pega e faz a manutenção, normalmente você vai dar uma nota para o seu cliente. Beleza? Show de bola. A montadora recomenda todos esses passos. Legal. Aí vamos dar um exemplo, pega um veículo desse, com uma tecnologia de bordo dessa, com radar de médio alcance, radar de longo alcance, e câmeras no para-brisa, que faz o quê? Na parte de cruise control desse veículo, no piloto automático, você literalmente solta a mão do volante e ele anda sozinho, né? Então ele reconhece as faixas de trânsito e vai embora. Esse carro, quando eu recebi o equipamento, né, o que ocorreu com ele? A gente pegou, conectou o equipamento, vimos, foi feita a entrega técnica e o cliente me relatou que ele estava com problema de consumo de pneu traseiro. Nós alinhamos o veículo e saímos para andar, para fazer uns testes, né, na parte dinâmica do sistema de radar. Só que antes de efetuar a calibração do sistema, começamos a andar e o carro sempre queria ir para a direita. Mas o cliente não relatou que isso tinha. Mas eu alinhei o carro estava com o alinhamento muito fora. Voltamos para a empresa, trocamos de equipamento, pegamos o KTS, que a gente estava com o equipamento só da engenharia, saímos para andar com o carro, efetuamos a calibração dinâmica, que era das câmeras lá, que era dinâmica, fizemos a calibração e o veículo voltou a se comportar de uma forma correta. Então, eu tive aqui na minha empresa uma prova real que fazer o alinhamento e não recalibrar o sistema, o carro se comportou de uma forma diferente. Imagina o seguinte, que alguns sistemas desse, né, fazem a parada de emergência. Então, daqui a pouco, você faz uma manutenção no veículo, você não faz a calibração correta do sistema, por mais que não gerou avaria, e esse seu cliente
né, se envolve num acidente que ele fala o seguinte: meu carro era para ter parado e não parou. E por acaso é feita uma perícia técnica nesse veículo, né, vai ser constatado o quê? Foi trocado o para-brisa, foi mexido no para-choque, foi feito tal manutenção, mas a calibração do sistema é de fábrica. Então, o procedimento que foi executado foi feito incorreto. Então, o que ocorre? Quando a gente registra, né, depois eu vou mostrar um vídeo ali para vocês, a gente vai anexar aqui no vídeo a imagem. Quando a gente faz a calibração do sistema, ele informa para nós, operadores do scanner, dia, data e hora da calibração. Se a gente entrar em valores reais, vai estar lá dia, data e hora da última calibração, né? Então, para a montadora, isso daí também fica registrado lá dentro do software. Quem fez a calibração, que horas fez, como fez, se foi uma calibração bem sucedida, uma calibração mal sucedida. Então, na telemetria do automóvel, hoje consegue buscar esse tipo de informação. E a gente está falando de sistema de segurança. Então, a partir do momento que cair numa perícia criminal, que o carro se comportou de uma forma que não deveria, o técnico que fez a última manutenção vai ser responsabilizado. Por isso que aqui a gente já optou em adquirir o equipamento. Porque a gente está trabalhando, a gente já tem vários clientes com esse tipo de tecnologia, né? E a gente quer prestar um serviço de uma forma correta. Até eu ter esse equipamento aqui na minha empresa, o que eu estava fazendo? Fazendo as manutenções e terceirizando essa calibração. Mas, por exemplo, na linha Volkswagen eu tinha que andar uma certa quilometragem. Em tal montadora, em uma certa quilometragem. Eu tinha que ir, às vezes, até para uma concessionária para fazer esse serviço. Mas a gente faz a orientação, explica para o cliente que isso às vezes pode ser uma diferença entre salvar a vida da família dele ou não, um sistema calibrado de uma forma correta, e ele acaba autorizando, porque todo condutor quer ter a sua família dentro do carro em segurança. Então não adianta a gente falar para ele, precisa calibrar. Não, tem que orientar, é sistema de segurança. Então vocês viram que o equipamento é simples de trabalhar. Para nós técnicos, a gente tem uma responsabilidade tremenda, né? Por isso que a gente tem que ter um equipamento que nos dá uma boa, que não deixa margem de erro, que ele me dá um acerto de 100% na parte de posicionamento do sistema. Por quê? Porque se eu tiver um equipamento X ou Y, como a gente está vendo, né? Como é que se diz, o velho jeito brasileiro de se pendurar uma lona na parede e enganar o sistema, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o sistema de segurança. E a partir do momento que a gente está efetuando um serviço desse e está ficando um registro no sistema de quem fez aquela última calibração, e esse carro se envolver no acidente e o condutor falar que o carro se comportou de uma forma estranha, não se esqueçam, a engenharia do automóvel hoje consegue buscar a telemetria do automóvel e saber tudo o que aconteceu. Por quê? Se o carro se comportar de uma forma que não era para ser, normalmente acontece o quê? Vai ser processada a montadora. O que a montadora vai fazer? Vai periciar esse carro. O que a montadora vai constatar? Que alguém efetuou a calibração de uma forma errada ou não fez a calibração no sistema. Vai sobrar para quem? Para quem mexeu a última vez no carro. Então, a montadora vai conseguir provar judicialmente que a coisa foi feita errada. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Aqui na região, eu já fiz muita parceria com recuperadoras de veículo. Então, o pessoal já está colocando para as seguradoras a necessidade de fazer uma calibração após, né, uma manutenção no sistema. Algumas empresas que aplicam o vidro já estão mandando o carro para a gente, já estão cobrando da seguradora quando troca o para-brisa a parte de calibração do sistema. Por quê? Todo mundo quer fazer a coisa de uma forma correta, mas para isso o equipamento tem que ser 100% preciso. Continuando, por exemplo, o seguinte, na linha Toyota, né? A linha Toyota, Honda, Hyundai, linha asiática, né? Então a gente vai ter que ter o DAS 3000 e mais um outro equipamento. Que equipamento é esse? Vamos mostrar aqui para vocês. Primeiro, a gente vai entrar aqui na nossa parte de ajuda e suporte. Vamos entrar aqui em Toyota. Então aqui, ó, ele já me traz o seguinte, o DAS 3000 e ST, né, 141. Tá? Por que ele me traz isso? Porque a câmera de para-brisa, né, eu vou fazer com o DAS 3000.
Então eu vou entrar em toda a parte de posicionamento, tudo da mesma forma que a gente fez antes na BMW. Na parte de radar, aí eu vou para aqui, ó. Então eu vou clicar aqui no ST e ele vai me trazer o equipamento que eu tenho que ser utilizado e aqui, ó, de acordo com o veículo, vamos aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergar. Então, por exemplo, é o seguinte, vamos pegar aqui o Corolla E18, né? A câmera frontal e vai me dar todas as informações que eu vou ter que utilizar, posicionamento, distância do carro, altura, tudo certinho como é que vai ter que estar posicionado lá no carro. Da mesma forma que era tudo muito, ó, se eu pegar a RAV, se eu for utilizar, né, o equipamento que é só para para-brisa, eu vou usar esse target. Se eu vou usar o DAS 3000, esse é o target que eu vou ser utilizado. Então, câmera, radar, tudo ele vai me dar a posicionamento que eu tenho que estar em relação ao carro. Então, uma coisa, pessoal, acho o carro e sigo as instruções, certo? Não vamos fazer de volta o processo da câmera, o intuito não é esse, vamos falar agora sobre o radar. De novo, a gente está com BMW, mas a gente vai falar as instruções referentes a um Corolla, ok? Vamos lá. Aqui, ó, se vocês olharem, a gente está em funções de assistência técnica, manutenção de suspensão e direção. Então, eu já tenho duas informações. Programar câmera de assistência do motorista, estática. Então, esse veículo não possui a função de fazer andando, é somente estática com os targets. E radar frontal. Eu botei o equipamento aqui em modo demonstração para mostrar umas coisas interessantes para vocês. Vamos primeiro aqui na câmera de para-brisa rapidinho. Já me diz a informação referente a sistemas de segurança. Então aqui, ó, essa função tem que ser executada após trabalhos no chassi, como subsequente, medição do chassi. Por exemplo, se eu troquei um amortecedor, está falando que eu tenho que fazer. Se eu fizer o alinhamento do carro, está falando que eu tenho que fazer. Então, o que acontece? Tudo que eu fazer relacionado ao chassi, eu tenho que fazer uma nova calibração. Substituição do para-brisa, tem que calibrar. Substituição da câmera, tem que calibrar, né? Todos os trabalhos que alterem a posição da câmera. Por exemplo, botei um jogo de mola esportiva, tenho que calibrar. Então, mexi na suspensão, troquei amortecedor, troquei mola, tem que recalibrar a câmera. Mas Kiko, é isso? Você que está falando? É a Bosch que está falando? Não. Quem fala isso é o manual de reparação da montadora. E a partir do momento que a gente faz algo fora disso, a gente está abrindo precedente para algum processo nas nossas costas. Então, temos que fazer a coisa correta. Vamos dar um continuar aqui, né? O que está falando aqui? Pré-requisitos de verificação. Veículo, alinhamento da direção, tem que estar ok. Geometria em ordem, ok. A pressão do ar em ordem, ok. Que é calibragem de pneu. Veículo abastecido no mínimo 90%. Lembra que eu falei que alguns veículos pedem? Porta-mala vazio, roda reserva, ferramenta no veículo. Se o carro não tem step, eu tenho que colocar. Mas por quê? Eu altero o peso do veículo, né? Todas as portas fechadas. Veículo com suspensão pneumática nível normal ajustado e modo macaco ativo. Então, se eu tenho um veículo com suspensão dinâmica, né, e ele possui a função modo macaco, eu tenho que colocar ele na função modo macaco, porque é isso que o sistema vai precisar para uma boa calibragem. Então vamos lá, colocar o veículo numa superfície plana. Como a gente já falou, não adianta eu fazer isso com o carro inclinado, torto, eu tenho que estar no piso correto. Freio de estacionamento puxado, motor desligado, a indicação LED desligada, que é a parte ali, no caso esse veículo é híbrido, então eu não posso estar com o motor acionado. Iniciar o passo de teste, ele vai mandar eu desligar a ignição, vamos aguardar o tempo necessário. Ligar a ignição. Calibragem da câmera estática concluída. Por que ele já me deu concluída? Porque eu estou em modo demonstração. Se eu tivesse com ele conectado ao veículo e a câmera tivesse 100% calibrada, né, ele já ia me dar isso. Se ela tivesse
a 95% calibrada, ele já ia fazer o ajuste da calibração e ia dar como concluído. Ah, mas Kiko, é só fazer com o scanner aqui? Não. Lembre, esse carro é calibração estática. Antes de eu fazer esse procedimento com o equipamento diagnóstico, eu tenho que posicionar lá, ó, o painel frontal específico para a Toyota, que não é esse dali, no DAS 3000, fazer todo o posicionamento, depois entrar com o scanner. Tá, Kiko, mas eu vou ter que fazer isso tudo até se eu trocar o amortecedor ou uma bucha de balança? Sim, é o procedimento da montadora. Então, para isso, nós temos que ser uma oficina forte, uma oficina que tenha o seu dia a dia estável, para poder sobrar, para investir em equipamento e a gente poder fazer o serviço correto para o nosso cliente, né? Se eu tivesse com a câmera num posicionamento muito errado, ou ele vai me dar erro de calibração, eu vou ter que acertar o posicionamento, ou eu vou ter que partir para o ajuste de posicionamento para mim acertar a posição 100%. Então vamos lá, agora a gente vai para o ajuste do radar dianteiro. Lembrando que ele também é estático e ele vai pedir o posicionamento. Antes de a gente entrar aqui no software diagnóstico, nós vamos mostrar qual que é o equipamento que vai fazer isso. Por quê? Até agora a gente conheceu o DAS 3000, agora a gente vai conhecer o ST. É outro equipamento. Então, a parte de câmera, né, na parte da linha asiática, a gente vai usar o DAS 3000 normalmente. A parte de radar já é uma outra tecnologia, a gente vai ter que usar esse equipamento aqui. Então tá, esse aqui é o ST141, tá? Então o que que ocorre? Se a gente tirar o equipamento para mim utilizar, é só isso aqui. Então eu tenho, aqui ele corre lateralmente, eu tenho um nível aqui embaixo, com as regulagens para mim poder nivelar com o piso que eu estou trabalhando. Ele vem junto um suporte para fixação da trena. Para que a gente vai utilizar essa trena? Para saber a distância relacionada ao para-choque e a altura do piso que eu tenho que estar, ok? Esse equipamento é um equipamento vendido separadamente, não vem junto no conjunto. E o que ocorre? Todo o equipamento é de fibra de vidro, né? Tirando o laser, que nós vamos entender para que ele serve. E essa partezinha aqui, ó, ela é toda de inox, numa forma que ela não pode ser torta, nada. Por quê? Isso daqui é que vai refletir a onda do radar da linha asiática. Por exemplo, na linha Toyota, se vocês pegarem um Toyota que o símbolo da grade, o desenho do Toyota está por baixo, assim, ó, como se fosse uma película por cima dele, é porque ali no símbolo da grade é o radar do veículo. Então qualquer colisão, às vezes até uma colisão de shopping, que a gente dá uma batida no para-choque, já vai acender a luz de avaria, já tem que fazer a calibração do radar. Então esse é o equipamento que a gente vai utilizar. Vocês viram que lá no software ele vai me trazer todas as indicações, correto? Então o que eu vou ter que fazer? Equipamento também muito simples de utilização. Eu vou colocar o suporte de apoio, vou ligar a trena. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou regular a altura. Vamos supor que ele definiu a altura para mim aqui de 765 milímetros. Apertei. Depois eu vou pegar, vou colocar a trena aqui e vou fazer a distância relacionada ao veículo. Vamos botar que aqui é 1 metro do veículo. Beleza. Está posicionado? Está posicionado. A parte de altura e a parte de distância. Só que agora eu tenho que centrar o equipamento. Deixa eu botar isso aqui. Agora eu tenho que centrar o equipamento com o veículo. Então para isso eu vou usar o que? Esse laser. Se vocês olharem, ele vai aqui, ó, pega o carro e pega até o teto aqui da oficina. Então, é muito simples eu pegar agora e acertar o centro do veículo com ele. Então, ó, vou posicionar aqui, ó, tô no meio do carro. Bem simples, bem prático e bem eficiente. Então é o seguinte, o laser nos dá uma precisão, né, total. Então, eu tenho todo o posicionamento aqui do equipamento, de altura, distância, com uma trena eletrônica, e depois o laser para me dar o posicionamento. Posicionei ele aqui, show de bola, a gente vai vir aqui
por equipamento diagnóstico. Então, estou aqui no equipamento diagnóstico, vou dar um continuar, de novo, ó, todas as recomendações que eu tinha lá na câmera, ele está me pedindo aqui novamente. Vou dar um continuar, mesmas recomendações, e vou dar um iniciar. A função é utilizada para indicar o desalinhamento de feixe e componente, sensor radar dianteiro. A função deve ser executada após a troca do componente ou para-choque. Tipo assim, ó, mexi no para-choque, bati, tive que fazer qualquer função relacionada ao para-choque, eu tenho que recalibrar o sistema. Vou dar um prosseguir, função em curso, calibração estática do sensor componente, sensor radar remota, sem sucesso, repetir o passo de ensaio. Lembrando, aqui está em modo demonstração, mas mesmo assim ele está me trazendo assim, ó, um simulado aqui, que a calibração não foi bem sucedida. Então, se a calibração não foi bem sucedida, o que pode ter ocorrido? Ou o meu posicionamento do equipamento está fora do indicado, né? Às vezes um porta-mala não está correto, se o tanque não tiver abastecido da forma correta, ele pode me dar essa mensagem, então eu tenho que verificar tudo que estava pedindo e posicionamento. Mesmo assim, não me deu a calibração bem sucedida, eu tenho que verificar se esse carro foi batido, se a recuperação foi bem feita, se o suporte do radar foi colocado de uma forma correta, se o radar está em perfeitas condições de utilização, se não possui erro no sistema, e assim vai indo. Aí entra a nossa perícia de fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Mas isso aqui é bem legal para passar para vocês, porque que a gente tem que ter equipamento com uma precisão uma precisão exata de posicionamento. Porque se eu não tiver um equipamento que me dá uma precisão de 100%, vai chegar no ponto aqui no final, vai ficar dando esses erros de calibração, mal sucedida e não calibra. E quando a gente vai ver, é só um posicionamento feito do equipamento de uma forma errada, porque o equipamento não me trazia uma precisão confiável. E aí, às vezes, eu perco muito tempo numa coisa que era para ser simples. Então, vamos lá. Vamos dar um prosseguir aqui. Adaptações de ajuste. Vamos fazer de novo a simulação aqui da parte do radar. Recomendações de segurança. Start. Vamos lá. Então aqui, ó, vocês podem verificar que deu sem sucesso novamente. Por quê? Porque eu estou em modo simulação. Não estou conectado ao veículo. Então aqui ele só está me dando as opções, né? Tudo que o equipamento me traz de informação. Tá? Então, o que eu tenho que ficar sempre atento? O veículo tem esse tipo de tecnologia. Eu não tenho os equipamentos para efetuar, né, a calibração correta do sistema. Se o equipamento é calibração dinâmica e eu tenho meu scanner, ele está atualizado, ele atende essa informação, eu já vou sair com o carro, faço a calibração dinâmica, é bem tranquilo, bem show de bola. Mas se for calibração estática e eu não tenho esse equipamento na minha empresa, orientem o seu cliente, coloquem na ordem de serviço para ele procurar ou uma concessionária, uma empresa que tem essa ferramenta para efetuar esse ajuste. Por quê? Porque você está tirando a responsabilidade sua, está sendo honesto com o seu cliente. Olha, eu fiz a manutenção no seu carro, fiz tudo que você pediu, mas agora você tem que procurar uma concessionária ou uma empresa que tenha esse equipamento para efetuar essa calibração. Por quê? Para o sistema funcionar de uma forma correta. E marque, oriente, deixe isso registrado numa nota do cliente. Para quê? Para judicialmente você estar protegido. Para depois o cliente não poder falar o seguinte: ah, não fui avisado. Então você tem que orientar, você tem dever e obrigação de orientar o cliente a efetuar esse tipo de manutenção. Para encerrar, então eu coloquei o software aqui, lembrando, está em modo de demonstração. Eu entrei agora no sistema de calibragem do motorista da Tiguan, a nova Tiguan. A câmera também é calibração estática, também utiliza aquele painel grande universal. Então aqui, ó, calibragem online inicial, estado desconhecido, a gente está em modo de demonstração. E o que é legal é o seguinte: última calibragem, dia, hora, minuto e quilometragem. Então lembra que eu falei para vocês da responsabilidade? Então imagina o seguinte: eu peguei esse carro, eu troquei o para-brisa, fiz a manutenção na suspensão, alinhei o veículo, fiz qualquer tipo de coisa, né? Beleza. E o cliente fala que o carro não fez o que era para fazer.
e entra com uma reclamação perante a montadora. A montadora, sempre ela vai querer provar que ela estava certa. Então ela vai pegar esse carro e vai periciar. Então quando ela efetuar a perícia nesse veículo, o que ela vai fazer a primeira coisa? Vai puxar o status aqui de calibração. Opa, peraí, esse carro aqui, já foi trocado amortecedor, já foi feito alinhamento, já foi trocado para-brisa, já foi feito tudo, mas a câmera está com a calibração, dia, data, hora e quilometragem de fábrica. Então o que ela vai fazer? Tira a responsabilidade dela, joga para cima do cliente. O que o cliente vai fazer? Quem é que mexeu no carro a última vez? Vai ser a pessoa responsável. Por quê? Era para ter feito, a montadora vai passar toda a documentação para o cliente falando: olha, quando você faz esse tipo de manutenção, você tem que fazer isso. E, infelizmente, a empresa que executou o serviço não fez. O que vai acontecer? Vai reverter o canhão. Literalmente, vamos falar na linguagem popular, o canhão vai sair da direção da montadora e vai virar para você. Então a gente tem que ficar atento ao novo tipo de tecnologia que está no mercado, o que a gente vai ter que investir, a gente vai ter que ser uma oficina forte, vai ter que se valorizar para poder investir em equipamento para cada vez mais fazer o serviço de uma forma correta para o nosso cliente. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu sei que é um tema amplo, a gente tentou resumir para vocês o máximo possível em relação ao equipamento, mostrar o diferencial e falar sobre as responsabilidades que a gente tem que ter em relação à manutenção do carro do nosso cliente. Valeu, pessoal, e até a próxima.